No vídeo de hoje você vai conhecer a história de vida de uma senhora de 74 anos que carrega desde a infância a capacidade de ver e sentir aquilo que a maioria das pessoas não percebe. Uma vida inteira acompanhada por presenças que buscavam nela orientação, conforto e muitas vezes o caminho da luz. Essa mulher cresceu questionando a existência de Deus, tentando entender o sentido do dom que recebeu e descobrindo, ao longo das décadas, que seu propósito na Terra era ajudar espíritos perdidos a encontrar a paz. Nesse relato impressionante, você vai acompanhar a infância marcada por aparições, a adolescência cheia de dúvidas, a fase adulta em que ela constituiu família e continuou sendo procurada pelo mundo espiritual. E a maturidade, em que mesmo após ficar viúva, ela ainda sente a presença do marido ao seu lado. Uma história profunda, verdadeira e tocada por algo que vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje não é ficção. É um testemunho de fé, sensibilidade e conexão com o invisível. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luciano S. Esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais e você está no nosso especial Sábado Aterrorizante. Antes de começarmos, eu quero pedir para você, que ainda não é inscrito, que faça sua inscrição e ative o sininho, pois dessa forma você sempre será avisado quando um vídeo novo for lançado. Depois que você fizer a sua inscrição, assista esse vídeo até o final. E se você gostar, só se você gostar, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Aproveite também para escrever nos comentários de que cidade você está nos assistindo, pois é muito importante para a gente conhecer um pouco de você que está aí do outro lado. Então é isso, meus amigos. Sem mais enrolação, apague as luzes, põe seus fones de ouvido e vamos para a história. Então, meus amigos, antes da gente começar, eu quero só fazer um esclarecimento. Tem muita gente enviando mensagem para mim, tipo, me alertando, dizendo que a minha voz está aparecendo entre aspas, né, num canal de cortes chamado Cortes dos Famosos. E só para tranquilizar vocês, gente, ninguém tá clonando a minha voz, não, sou eu mesmo, tá? Esse canal é de um grande amigo meu, grande mesmo, uma pessoa que eu conheço desde o jardim da infância, literalmente. E ele tá aí nessa batalha do YouTube, né? Ele teve um acidente agora, e ele perdeu o movimento das pernas, ele não está podendo trabalhar, ele quase não está podendo sair de casa, então assim, cada um ajuda como pode, né? Eu gravei alguns áudios para ele e para quem se interessar pelo canal, eu vou deixar o link na descrição, chama-se Corte dos Famosos Oficial. E quem puder seguir lá para dar uma força para ele, vai ouvir a minha voz também em alguns vídeos fazendo abertura. Tá bom, gente? E obrigado para quem se preocupou e para quem me mandou mensagem, tá? Mas tá tudo bem. Aproveitar para mandar um grande abraço para ele aí, Gustavo. Boa sorte aí, tá, meu amigo? Que Deus te guie nessa sua nova caminhada aí, que tudo dê certo para você, para toda a sua família e para minha afilhada Bia. Bia, o tio te ama, tá bom? Então, gente, vamos começar? O relato de hoje chama-se Minha Vida com os Espíritos. Foi enviado pela Margarida Lopes, da cidade de Pirapora, em Minas Gerais. A Margarida nos conta. Boa noite, meu amigo Luciano. Boa noite a todos os inscritos. Meu nome é Margarida. Eu tenho 74 anos de idade, muito bem vividos, graças a Deus. Eu acompanho todos os dias os relatos que as pessoas enviam para o seu canal. Eles me fazem companhia enquanto eu faço os meus crochês. Muito obrigado, Margarida. Luciano, eu sempre digo que se um dia alguém sentar comigo para conversar de verdade, sem pressa, vai perceber que eu não sou dessas pessoas que acreditam em tudo que escutam. Pelo contrário, eu passei a vida inteira desconfiando de quase tudo, até do que eu mesma via. Talvez porque eu comecei a ver coisas demais, cedo demais. E quando a gente é criança, tudo que foge daquilo que os adultos chamam de normal
vira motivo de bronca, de medo ou de silêncio. E foi assim que tudo começou comigo. Eu nasci numa casinha simples no interior de Minas Gerais. E desde pequena eu já tinha uma mania que a minha mãe dizia que era esquisita. Eu não parava de perguntar sobre Deus. Mas não era perguntar de rezinha pronta, dessas coisas que as crianças fazem quando os pais ensinam. Eu queria saber coisas que nem adulto pensa direito. Eu me lembro da minha mãe sentada na beira da cama arrumando as minhas tranças e eu perguntando: "Mãe, se foi Deus quem fez tudo, então quem fez Deus?" Ela se assustava. Ela falava que criança não devia perguntar essas coisas. Mas eu não conseguia evitar. Era mais forte que eu. Era como se essa pergunta ficasse batendo dentro da minha cabeça igual panela de pressão. E quanto mais eu crescia, mais essa pergunta crescia junto comigo. Mas o que ninguém sabia é que os meus questionamentos tinham começado por um motivo. Por umas coisas que eu via e ouvia e que não combinavam com o mundo que a gente vivia e que todo mundo conhecia. A primeira lembrança clara que eu tenho disso foi quando eu tinha uns 5 anos. Eu estava brincando sozinha no quintal, tentando fazer um bolo de terra num potinho velho, quando eu ouvi uma voz atrás de mim falando baixinho, como se estivesse chamando o meu nome. Não era voz de adulto e nem de criança. Era diferente. Parecia aberto e longe ao mesmo tempo. Eu me virei, mas eu não vi ninguém. Eu pensei que fosse minha irmã tentando me assustar. Mas quando eu entrei, ela estava dormindo no sofá. Eu fiquei parado olhando para ela um tempão porque eu não tinha como entender aquilo. Eu não contei para ninguém naquele dia, mas naquela noite a mesma voz voltou. Só que dessa vez não era só a voz. Eu vi uma sombra parada do lado da porta. Não era uma sombra escura, era como uma pessoa feita de fumaça. Não dava para ver rosto, mas eu sentia que ela estava olhando para mim. Eu me encolhi debaixo do cobertor tremendo, e aí a sombra começou a se aproximar devagar. Eu queria gritar, mas eu não conseguia. E quando ela chegou perto da cama, eu senti uma calma estranha, como se alguém tivesse colocado a mão na minha cabeça. Foi aí que eu ouvi a voz de novo, me dizendo: "Não precisa ter medo." Eu devo ter desmaiado ou dormido, não sei. No dia seguinte, parecia que nada tinha acontecido, mas dentro de mim eu sabia que aquilo não era sonho. Eu me lembro de ter sentado no chão do quarto, abraçado as pernas e pensado: se isso existe, então Deus existe mesmo. Mas se ele existe, de onde ele veio? Quem cuida dele do jeito que ele cuida da gente? Essas perguntas me acompanharam por anos. Com o tempo, as aparições começaram a ficar mais frequentes. Às vezes, eu via vultos andando pela casa. Às vezes eram só vozes. Outras vezes era só um sentimento, como se tivesse alguém sentado na cama comigo. E isso não me assustava mais. Parecia que eu já conhecia aquela presença mesmo sem entender. O que me deixava confusa era que na igreja o padre dizia que só Deus podia falar com a gente. E que qualquer coisa diferente disso era coisa ruim. E eu ficava imaginando: mas se é ruim, por que eu não sinto medo? Porque parece que essas pessoas, se é que eu posso chamar de pessoas, só querem conversar comigo. Eu não tinha resposta. Quando eu fiz 7 anos, aconteceu uma coisa que mudou tudo. A casa de um vizinho pegou fogo por causa de um lampião que caiu da prateleira. Foi uma correria danada. Todo mundo tentando jogar água, chamar ajuda. Eu nunca vou esquecer da fumaça subindo para o céu, pesada e preta. Mas o que eu mais lembro não é do fogo, é do que aconteceu comigo no meio daquela confusão. Enquanto todo mundo corria, eu fiquei parada olhando para a casa queimando. E no meio da fumaça, eu vi um homem. Não era um homem vivo. Ele estava parado olhando para mim com um rosto triste, como quem pedia ajuda. Ele não falava nada, mas eu sentia a dor dele. Eu a senti como se fosse minha.
E quando eu pisquei os olhos, ele já tinha sumido. Naquele momento, eu entendi que o que eu via não era imaginação. Era uma coisa real. Depois daquele dia, eu comecei a fazer mais perguntas ainda sobre Deus. Era como se eu precisasse descobrir se essas presenças eram parte do plano dele ou se eram alguma coisa fora disso. Eu perguntava para o meu pai, eu perguntava para o padre, eu perguntava para a vizinha mais velha e todo mundo me mandava parar com essas ideias. Mas quanto mais me mandavam parar, mais forte elas ficavam dentro da minha cabeça. Teve um dia em que eu cheguei a perguntar para o padre com toda a inocência do mundo: Padre, se Deus sabe tudo, até o que existe depois que a gente morre, por que ele não explica tudo de uma vez para a gente? O padre ficou bravo. Ele disse que eu não devia fazer esse tipo de pergunta e que criança curiosa demais podia acabar indo para o inferno. Eu lembro de ter saído da igreja quase chorando, não de medo, mas de frustração. Parecia que ninguém queria me responder. Parecia que eu estava sozinha com as minhas perguntas e com aquilo que eu via. Com 8 anos, eu tive a minha primeira experiência mais clara de comunicação. Não foi com sombra e nem com vulto. Foi com alguém que apareceu para mim como se estivesse vivo. Eu estava sentada na varanda comendo um pedaço de pão com manteiga quando eu ouvi alguém me chamar pelo meu nome. Eu me virei para a esquerda e eu vi um moço de uns 20 e poucos anos encostado na cerca. Ele sorriu para mim e disse: "Não se assuste, eu só preciso te falar um negócio." E eu disse que eu pudesse perguntar quem ele era. Ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele me disse: "Diga para minha mãe que eu estou bem." Eu fiquei olhando para ele sem entender. Mas antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele foi desaparecendo devagar. Parecia uma bruma sumindo ao sol. Eu entrei correndo e encontrei minha mãe na cozinha. "Mãe, quem é a mãe daquele moço da cerca?" Eu perguntei sem saber como explicar e ela não entendeu nada. Só depois de muito insistir, ela me levou até a casa de uma senhora que morava na rua de cima. Quando chegamos lá, a mulher estava com o rosto inchado de tanto chorar. O filho dela tinha morrido num acidente dias antes. Eu não falei nada na hora, porque eu não tive coragem. Mas mais tarde, quando eu voltei lá sozinha, eu contei para ela o que o rapaz tinha me dito. A senhora começou a chorar ainda mais, mas eram lágrimas diferentes. Era como se ela tivesse recebido um alívio que ela nem sabia que precisava. Luciano, essa foi a primeira vez que eu percebi que aquilo que eu via não era só para mim. Era para ajudar alguém. Mas isso não fez tudo ficar mais fácil. Não pense que tudo ficou mais bonito, pois não ficou. Crescer vendo que os outros não veem é como ter uma luz acesa na cabeça quando todo mundo ao redor prefere ficar no escuro. A gente tenta explicar, mas os outros não querem ouvir. E quando ouvem, acham que a gente está inventando ou que está com algum problema na cabeça. Eu passei boa tarde da minha infância tentando entender se aquilo era um presente ou um castigo. Às vezes parecia presente quando eu ajudava alguém. Às vezes parecia castigo quando eu passava a noite sem dormir, sentindo uma presença sentada no pé da minha cama, esperando que eu ouvisse alguma mensagem. E no fundo, sempre voltava a mesma pergunta: se Deus fez tudo isso, por quê? Para quê? E quem fez Deus? Essas perguntas me perseguiam. E eu perguntava com sinceridade, não por provocação. Eu queria entender. Era como se eu tivesse sido colocado no mundo com um pedaço de conhecimento a mais e ao mesmo tempo com uma falta enorme de explicações. Eu olhava para os adultos e eu via que eles aceitavam Deus sem questionar. Eles aceitavam que Deus sempre existiu e pronto. Mas para mim isso nunca bastou. Se tudo tem um começo, por que Deus seria diferente? Será que ele também teve uma origem?
Será que ele também aprendeu a criar as coisas? Será que ele é só um espírito mais antigo que os outros? E nada mais do que isso? Esses pensamentos vinham do nada. Às vezes até quando eu estava brincando de boneca. Aí eu parava, ficava olhando para o teto e pensando de onde Deus tinha surgido. E tinha dias em que eu me perguntava se Deus gostava ou não do que eu via. Será que ele permitia? Será que ele tinha me escolhido para ver essas coisas? Ou será que ele só deixou acontecer? Ou pior, será que ele nem sabia que eu via essas coisas? Com 10 anos, eu já tinha uma relação natural com os espíritos que eu via, mesmo sem entender direito o que eles queriam. Às vezes eles só passavam, às vezes eles esperavam, às vezes eles queriam falar comigo. E eu comecei a perceber que alguns não sabiam que tinham morrido. Esses eram os mais confusos. Eles perguntavam por pessoas, perguntavam pela própria casa. Eles pareciam totalmente perdidos. E eu, uma menina pequena, tentava explicar do meu jeito, mas sempre com cuidado, porque eu também tinha medo de machucar alguém dizendo que a vida deles tinha simplesmente terminado. Enquanto tudo isso acontecia, eu continuava perguntando sobre Deus. Todas aquelas perguntas cresciam comigo. Será que Deus fala com eles também? Será que eles escutam Deus? Será que Deus enxerga esse lado e o nosso ao mesmo tempo? Será que Deus sabe que eu converso com os espíritos? Eu não falava isso para ninguém, eu só pensava. Porque na minha cabeça, se eu falasse, todo mundo ia achar que eu estava ficando doida. E isso eu não queria. Aos 11 anos, eu percebi uma coisa que definiu o resto da minha vida. Os espíritos não me procuravam porque eu era especial. Eles me procuravam porque eu simplesmente os escutava. A maioria das pessoas sente, pressente, mas ignora. Eu não ignorava. Talvez por isso eu via mais. Quem escuta recebe mais vozes. Quem enxerga recebe mais imagens. Luciano, isso só aumentou a minha confusão sobre Deus. Porque se ele tinha criado tudo, inclusive esse mundo dos mortos, então por que ele deixava que os mortos vagassem sem rumo? Por que alguns sofriam? Por que alguns pediam ajuda? Onde Deus estava quando tudo isso acontecia? Eu não conseguia aceitar a resposta fácil de que isso é mistério de Deus. Eu não queria entender. E essa busca, que começou quando eu era criança, é a mesma que me acompanha até hoje com 70 anos. Eu nunca consegui respostas completas, mas eu aprendi que talvez algumas perguntas são tão grandes que não cabem dentro de nós. E talvez não caibam nem dentro desse mundo. Mas naquela época, naquela infância cheia de vultos, vozes, perguntas e noites agitadas, eu ainda achava que se eu continuasse olhando para o céu com força suficiente, uma hora Deus iria me explicar tudo. Ele não explicou, mas ele mandou muita gente, viva e morta, atravessar o meu caminho. E foi assim que começou o meu dom, ou o meu fardo. Depende do ponto de vista. Meus amigos, daqui a pouco eu volto para ler presencialmente a última parte dessa história. Combinado? E antes, só mais um lembrete. No primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, você encontra o link para adquirir o livro aqui do canal. Eles estão aqui. Esse livro contém os relatos mais marcantes da história do canal, além de muitos relatos inéditos. Adquirindo o livro, clicando no link que eu vou deixar, além de um super desconto, você ainda ganha frete grátis para qualquer lugar do Brasil. E aí você também aproveita para conhecer o site da Editora Ventos, que é a nossa parceira aqui do canal. Clica lá que com certeza você não vai se arrepender. A quebra da corrente. Boa noite a todos. Eu me chamo Alberto Cortez.
Eu tenho 52 anos e sou da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu sempre achei curioso como certas coisas ganham força no meio das pessoas, mesmo quando ninguém sabe direito de onde vieram. Eu me lembro bem da época das correntes de oração, porque isso marcou demais a minha vida por causa de um episódio que aconteceu comigo. Não foi nada de história inventada ou coisa exagerada. Foi um negócio real que eu vivi e que até hoje eu me lembro com clareza. Naquele tempo, essas correntes já circulavam fazia anos. Eram papéis dobrados, às vezes impressos, outras vezes escritos à mão, sempre com aquela promessa estranha. Se a pessoa copiasse 9 vezes e entregasse para 9 pessoas, ganhava uma graça. Se não fizesse, sofreria uma desgraça. Era um tipo de chantagem emocional que cresceu no medo das pessoas mais sensíveis. Eu sempre vi alguém comentando que tinha recebido uma dessas correntes e ficava desesperado. Diziam que algum parente de fulano tinha morrido justamente no dia em que ele esqueceu de enviar as cópias. E esse tipo de comentário só aumentava a aflição de quem já era medroso. Depois, isso começou a chegar por SMS. E aí ficou ainda mais comum, porque o celular já estava entrando na vida de todo mundo. A pessoa estava seguindo sua rotina normal e de repente recebia aquela mensagem com texto ameaçador, mandando repassar para não sofrer alguma tragédia. Eu me lembro de achar tudo estranho, mas eu só fui entender mesmo o peso disso quando eu passei por uma situação que até hoje, quando eu conto, o pessoal fica assustado. Alguns desconfiam, claro. Já outros acreditam e dão graças a Deus por nunca terem passado pelo que eu passei. Aconteceu num período em que eu estava mais cansado mentalmente. Não era nada grave, só acúmulo de responsabilidades, um ritmo de trabalho puxado e uma sensação de que eu precisava de uns dias mais tranquilos. Eu não comentava muito sobre isso, mas eu carregava aquele desgaste por dentro. Foi nessa época que eu recebi uma dessas correntes por SMS. Era uma mensagem longa, dizendo que tinha sido enviado por uma pessoa escolhida e que eu tinha até a meia-noite para mandar para 9 contatos diferentes. A mensagem falava de um homem que tinha ignorado o aviso e em menos de 24 horas teria sofrido um acidente trágico. Também dizia que uma mulher tinha repassado no horário certo, e por causa disso, ela teria recebido uma cura milagrosa. Era sempre esse formato, o mesmo medo, a mesma ameaça e a mesma promessa. Eu li aquilo e eu não dei muita importância no começo, mas a repetição do texto era tão agressiva que ficou martelando na minha cabeça. Quanto mais eu tentava ignorar, mais parecia que o negócio grudava na minha memória. Eu sabia, racionalmente, que não tinha nada ali além de superstição. Só que eu estava frágil, vivendo um momento ruim, e eu acho que a cabeça pega essas coisas de um jeito diferente quando a gente está vulnerável. Eu passei o dia inteiro tentando não pensar nisso, mas a mensagem ficou ali martelando na minha mente. Eu não conseguia tirar aquela ameaça e aquela promessa de uma grande dádiva da minha cabeça. Quando deu perto da meia-noite, eu estava sozinho em casa. A energia elétrica tinha caído na rua inteira e isso já me deixou incomodado porque eu estava bem no meio daquele clima estranho, daquela corrente. A casa ficou silenciosa de um jeito que não era comum. Nem barulho de carro passava na rua. Era como se tudo tivesse parado por um instante. Eu lembro de acender uma vela e sentar perto da mesa, só esperando a energia voltar. Foi nesse momento que eu comecei a sentir uma coisa diferente no ambiente. Não era sensação física, não era frio, nem nada assim. Era um tipo de presença. Alguém que fazia eu prestar atenção no silêncio, como se o silêncio tivesse vida própria. Eu fiquei um tempo parado tentando entender se aquilo vinha de mim ou se vinha de fora. A vela dentro de casa tremulava mesmo sem vento.
Eu observava a chama se inclinando devagar, como se alguém estivesse andando perto dela. A sombra dos objetos se mexia de um jeito que não era normal. E não era por causa da luz da vela. Eu já tinha ficado no escuro antes e eu sabia como a chama se comportava. Aquilo estava diferente, como se fosse influenciado por alguma coisa que eu não conseguia enxergar. Eu sentia que tinha algo ali, próximo, quieto, observando. Não era uma figura que desse para identificar, mas era uma presença muito clara. A sensação não era de ameaça, mas também não era de tranquilidade. Era uma coisa que ficava no meio, como se estivesse esperando uma reação minha. A vela começou a diminuir de forma rápida, como se estivesse queimando mais depressa. Eu olhava aquilo sem saber o que fazer. Na minha cabeça, eu tentava afastar o pensamento da corrente, mas era como se tudo estivesse conectado. Era como se o que estava ali tivesse surgido exatamente porque eu tinha deixado a mensagem ocupar espaço demais na minha mente. A energia voltou de repente e a luz da casa acendeu. No mesmo instante, a sensação desapareceu. Foi tudo tão rápido que eu até me perguntei se realmente eu tinha sentido aquilo ou se era só a minha cabeça cansada criando coisas. Mas aí aconteceu uma coisa que até hoje eu não sei como explicar. Luciano, quando eu olhei para o celular, a mensagem que eu tinha recebido apareceu marcada como reenviada para 9 contatos. Só que eu não tinha tocado no celular desde que a energia caiu. Ele estava desligado em cima da mesa, longe da vela, e eu nem tinha desbloqueado a tela naquela hora. Não era um spam automaticamente encaminhado, porque eu conhecia o meu aparelho e eu sabia que ele não fazia isso. Era realmente a mesma mensagem mandada para exatamente 9 pessoas da minha lista. Gente que eu, inclusive, jamais escolheria para mandar uma corrente como aquela. Na hora eu não consegui pensar em nada lógico. Eu fiquei observando o celular por uns bons minutos, tentando construir alguma explicação. Talvez algum erro, algum bug, alguma coisa do sistema. Só que quanto mais eu analisava, menos sentido aquilo fazia. Não existia recurso que pudesse ter feito aquilo de uma forma automática. A minha operadora na época nem tinha funções parecidas. Eu fiquei tão desconcertado que eu passei a madrugada acordado sem coragem de apagar a mensagem e nem de mexer no celular. Era como se eu tivesse medo de ativar alguma coisa que eu não entendia. Depois disso, eu comecei a reparar que muita gente vivia com medo dessas correntes e eu percebi que não era só por causa do texto, mas por causa do impacto psicológico que elas tinham. Pessoas fragilizadas pegavam aquilo como se fosse uma condenação e mergulhavam numa angústia enorme. Eu me lembrei de uma vez em que uma conhecida precisou acalmar uma moça que estava em desespero porque não tinha conseguido repassar a corrente no horário certo. A moça chorava, tremia, achando que alguma tragédia ia acontecer com a família dela. Isso me voltou à cabeça com força, porque a minha experiência parecia encaixar exatamente nesse tipo de situação que mexe com a pessoa por dentro. Eu contei para poucas pessoas o que aconteceu naquela noite. Muita gente ouviu e achou que era só coisa da minha cabeça, consequência do estresse. Pode até ser, só que o envio da mensagem continua sendo um ponto que ninguém conseguiu explicar. Não foi uma coisa que eu inventei, e eu não estou exagerando. Aconteceu do jeito que eu estou contando. Se foi algo espiritual, psicológico, energético, aí eu já não sei. Eu só sei que depois daquele dia, eu nunca mais deixei essas coisas entrarem na minha vida. Eu apaguei tudo o que tinha formato de corrente. Eu me afastei desse tipo de texto e comecei a perceber o quanto isso já tinha feito mal para muita gente. O que eu vivi não foi assustador no sentido clássico, mas foi profundo. Foi como se eu tivesse encarado uma parte da minha mente ou de alguma coisa que estava ao redor
e que encontrou brecha para se manifestar naquele momento. E por mais que eu tente esquecer, sempre que alguém fala de correntes de oração, eu lembro da chama da vela inclinando devagar e do meu celular enviando uma mensagem sozinho, como se tivesse consciência própria. É algo que ficou marcado e eu só conto porque eu sei que tem gente que também já passou por algo que parece simples, mas deixa uma cicatriz invisível na memória. Muito obrigado a todos pela atenção e uma ótima noite. Os Ursinhos Malditos. Boa noite a todos, Luciano e ouvintes. Meu nome é Selma Magalhães e eu sou de São Paulo, capital. Meus amigos, eu me lembro exatamente da época em que tudo aconteceu, porque foi um período em que eu estava tentando organizar melhor a rotina do meu filho. Ele tinha uns hábitos próprios, uma maneira muito particular de se apegar às coisas. Ele sempre foi uma criança tranquila, mas muito sensível aos detalhes, ao jeito dos brinquedos, às cores e às texturas. Qualquer coisa diferente chamava a atenção dele de um jeito intenso. Por isso, quando ele ganhou 2 ursinhos de pelúcia de uma conhecida da família, eu achei que ia ser só mais um presente bonitinho para deixar o quarto dele, que era muito arrumado, muito mais colorido. Eram ursos pequenos, macios, bem feitos, com aqueles olhos brilhantes que parecem vidro. Um tinha os olhos azuis e o outro tinha os olhos verdes. Ele achou aquilo incrível. Ele passou a tarde inteira carregando os 2 pela casa, como se fossem amigos antigos. No mesmo dia, ele já quis dormir com eles, abraçando um de cada lado. Parecia tudo normal, nada que fugisse do comportamento comum dele. Nos primeiros dias foi assim. Ele dormia sorrindo, abraçado aos ursos, e eu até comentava com o pessoal da família que finalmente ele tinha encontrado um brinquedo que parecia realmente combinar com ele. Só que aos poucos, eu percebi umas mudanças no jeito dele agir à noite. Não era nada gritante no começo, mas era diferente. Ele acordava mais vezes, fazia questão de deixar a porta do quarto aberta e dizia que não queria que os ursinhos ficassem muito perto dele enquanto ele dormia. Eu achei até que fosse algum tipo de sonho estranho, porque criança dessa idade vê algumas coisas na televisão e acaba misturando tudo na cabeça. Na 3ª ou 4ª noite, ele simplesmente saiu correndo do quarto como se estivesse fugindo de alguma coisa. Não era birra. Ele estava pálido, segurando o braço, como se tivesse levado um susto de verdade. Ele começou a dizer que os ursinhos tinham se mexido. Ele falou que um piscou para ele e o outro virou a cabeça. Eu tentei acalmá-lo, dizendo que ele devia ter dormido mal e que às vezes o cérebro faz a gente acreditar em movimento mesmo quando não tem nada acontecendo. Eu levei ele de volta para o quarto na primeira noite desse episódio e eu fiquei ali sentado ao lado da cama observando. Os ursinhos estavam parados perfeitamente imóveis na prateleira. Tudo parecia normal. Na noite seguinte eu deixei a luz acesa achando que isso ia resolver. Eu pensei que isso seria só um medo infantil passando. Só que, na 3ª noite, ele veio para a sala chorando de novo. E dessa vez ele parecia ainda pior. Ele tremia, respirava rápido como se tivesse visto alguma coisa muito concreta. Aquele tipo de reação que a gente percebe que não é invenção, nem capricho e muito menos manha. Era medo de verdade. E isso me deixou em alerta. Foi aí que eu decidi prestar mais atenção. Eu fiquei pensando em alguma forma prática de verificar o que estava acontecendo no quarto sem precisar ficar lá dentro a noite inteira. Aí eu me lembrei da babá eletrônica que eu tinha guardado e nunca mais usado.
Ela era antiga, mas ainda funcionava muito bem. Eu a peguei, limpei, coloquei ela em cima do armário e virei a câmera diretamente para a prateleira onde os ursos ficavam. A ideia era simples. Eu queria mostrar para ele, no dia seguinte, que nada tinha acontecido. Eu queria provar não só para ele, mas para mim também, que aquilo tudo era só coisa da cabeça dele. Eu coloquei meu filho para dormir comigo naquela noite porque eu percebi que ele realmente não queria voltar para o próprio quarto. Então eu não forcei. É melhor não insistir quando a gente vê uma criança tão nervosa. Nós deitamos na minha cama e eu deixei a babá ligada com o aplicativo aberto no meu celular. No começo eu fiquei só dando olhadas rápidas sem achar nada demais. A imagem estava estática, a prateleira estava do mesmo jeito de sempre. E os ursos, um ao lado do outro, completamente imóveis. Luciano, o tempo passou devagar. Depois de uns 20 minutos, eu já estava mais relaxada e pronta para fechar os olhos. Mas, por volta de 2:30 da manhã, algo na tela mudou. Não foi abrupto, não foi um movimento grande, foi um detalhe. O ursinho dos olhos verdes, que estava virado para frente, apareceu levemente torto. A cabeça dele estava inclinada para o lado, como se tivesse virado devagar e parado daquele jeito. Eu fiquei olhando para a imagem sem entender. Eu achei que talvez eu tivesse mexido na posição da câmera sem perceber. Eu dei um zoom na tela e o ursinho estava realmente em outra posição. Eu continuei observando cada vez mais tensa. Eu tentei pensar em alguma explicação, vibração de alguma coisa, vento, a prateleira torta. Nada disso fazia sentido porque nunca aconteceu algo parecido naquela prateleira antes. Eu fiquei travada e com os olhos grudados na tela. Minha respiração ficou mais curta e eu não conseguia desviar. Uns minutos depois, o outro urso caiu da prateleira. Ele caiu de frente como se tivesse sido empurrado. Luciano, ele não escorregou. Ele não tombou devagar. Ele simplesmente despencou. Eu fiquei sem reação. Não havia janela aberta, não havia barulho algum na casa, não havia tremor. Não havia nada que justificasse aquilo. Era como se algo tivesse passado a mão, ou algo tivesse se aproximado, ou até como se aqueles olhos brilhantes fossem mais do que apenas parte do brinquedo. A câmera continuou ligada, mas eu já não sabia se eu queria continuar olhando. Era uma mistura estranha de medo e de necessidade de entender. Algo em mim queria desligar tudo e fingir que não tinha visto. Mas outra parte de mim não conseguia nem mover a mão. Eu esperei por mais alguns minutos, observando se acontecia mais alguma coisa. Nada aconteceu depois disso. Mas o suficiente já tinha acontecido. Eu sabia que eu precisava tirar aqueles ursos da minha casa. Eu me levantei devagar para não acordar o meu filho e eu fui até o quarto dele. Eu entrei com cuidado sem acender a luz. Peguei os 2 ursinhos, um em cada mão. Eu juro que eu senti um incômodo na hora em que eu segurei o dos olhos verdes, como se o tecido dele estivesse mais rígido do que o normal. Eu saí de casa com eles dentro de uma sacola e eu andei até um lugar mais afastado. Eu não queria deixar aqueles brinquedos em nenhum lixo perto de mim. Eu fui para um espaço aberto onde não tinha ninguém por perto e queimei os 2 ali mesmo. Eu não pensei 2 vezes. Eu só queria que aquilo acabasse. O cheiro da pelúcia queimando ficou impregnado no ar, mas ao mesmo tempo eu senti que aquilo precisava ser feito. Eu voltei para casa sem olhar para trás. No dia seguinte, meu filho acordou tranquilo. Ele dormiu a noite inteira sem acordar assustado. Ele não reclamou dos brinquedos e nem perguntou onde eles estavam. Parecia até que ele tinha esquecido a existência deles.
A diferença no comportamento dele foi tão grande que ele parecia outra criança. Eu também dormi melhor, mas eu confesso que por semanas eu deixei a babá eletrônica ligada no quarto dele mesmo depois de tirar os ossos. Era só por precaução. Eu queria garantir que nada parecido voltaria a acontecer. Meus amigos, até hoje eu não sei explicar o que eu vi naquela câmera. Não é algo que eu consiga encaixar em nenhuma lógica. Eu não fui atrás de nenhuma explicação espiritual e nem científica, porque eu sei exatamente o que eu assisti naquela madrugada. Não foi imaginação minha, não foi truque de luz, foi real. E é por isso que sempre que alguém fala sobre brinquedo que mexe sozinho, ou sobre criança vendo coisa que adulto não vê, eu lembro imediatamente daqueles 2 ursinhos, da cabeça virando devagar e do outro caindo como se tivesse vida própria. E mesmo depois de tanto tempo, eu ainda me pego olhando para a tela da babá eletrônica antes de dormir, só para ter certeza de que o quarto está exatamente como deveria estar. Esse foi o meu relato, Luciano. Eu agradeço a você por tê-lo lido e a todos os ouvintes por ter ouvido. Um abraço grande a todos vocês. A bola de luz. Boa noite, Luciano. Aqui é a Ana Cláudia Osório, de Itaocara, no Rio de Janeiro. Eu quero compartilhar com você uma coisa que aconteceu comigo e com a minha irmã no ano de 1989. Na época eu tinha 10 anos e hoje, com 46, eu ainda lembro cada detalhe como se tivesse acontecido ontem. Eu e a minha mãe, Eliette, estávamos indo até a casa da minha avó para pegar um dinheiro que tínhamos pegado emprestado. Era por volta das 5 e pouca da tarde. A gente morava na roça, num lugar chamado Gamela, e foi no caminho de terra que tudo aconteceu. Enquanto caminhávamos, percebemos uma bola de luz flutuando na nossa frente. Ela era do tamanho de uma bola de tênis, mais ou menos. A luz não era muito forte, mas dava para ver claramente que aquilo não era algo comum. Eu e a minha mãe, na inocência, achamos que seria uma boa ideia tentar pegar aquela bola para dar de brinquedo para minha irmã, que na época tinha apenas 1 ano. Nós começamos a correr atrás dela, mas a luz parecia brincar com a gente. Ela se movia devagar, quase como se estivesse rolando pelo ar. Mas por mais que corrêssemos, nós nunca conseguíamos alcançar. Era como se ela sempre estivesse um pouco além das nossas mãos. Nós seguimos assim até um trecho da estrada onde havia uma porteira do lado direito. A bola passou por baixo da porteira e entrou no pasto. Nós acompanhamos com o olhar e vimos quando ela foi avançando até chegar mais ou menos no meio do terreno. E foi aí que o fenômeno ficou ainda mais impressionante. A bola subiu cerca de 3 metros de altura e, diante dos nossos olhos, ela se abriu, se desdobrando como se fosse um pano enorme. Mas não era um pano comum. Era como um lençol gigantesco, grande o bastante para cobrir 2 campos de futebol. A luz azulada da bola se transformou num brilho branco forte, mas ainda assim não agressivo aos nossos olhos. Aquela estrutura enorme simplesmente flutuou no céu, deslizando lentamente enquanto a gente assistia sem conseguir acreditar no que estávamos vendo. Nós ficamos olhando até aquilo desaparecer totalmente no horizonte. Nós nunca conseguimos explicar o que era aquilo. Nós só sabemos que vimos, e vimos muito de perto. Luciano, eu quero também aproveitar para te agradecer. Eu e o meu esposo, Júlio, dormimos quase todas as noites ouvindo seus relatos. Ele sempre diz que a sua voz acalma e relaxa. Nós te amamos
e desejamos que Deus te abençoe, ilumine e te proteja sempre, sempre com muita saúde, prosperidade e sucesso. Em breve eu volto para contar mais alguns relatos. Um grande abraço a todos e mais uma vez, muito obrigada. Meus amigos, continuando, essa é a segunda parte do relato da nossa amiga Margarida. Ela nos conta. Luciano, quando eu entrei na adolescência, eu já tinha aprendido a conviver com o que eu não via. Isso não era uma coisa que me assustava mais, mas me deixava muito cansada. Enquanto meninas da minha idade falavam de roupas da moda, namoro e estudo, eu tentava disfarçar que eu enxergava coisas que ninguém mais via. A vontade de ser uma menina normal era grande, mas por mais que eu tentasse, alguma coisa sempre acontecia para me lembrar de que a minha vida não seria como as outras. Os espíritos começaram a me procurar de um jeito diferente naquela época. Eles deixaram de aparecer somente como sombras ou figuras distantes. Eu comecei a perceber que alguns se aproximavam de forma insistente, como se tivessem pressa, como se soubessem que eu podia escutá-los e estivessem tentando agarrar essa chance antes que ela sumisse. Muitas vezes eu sentia uma presença parada atrás de mim enquanto eu arrumava meu cabelo na frente do espelho ou enquanto eu lavava roupa com a minha mãe. Outras vezes era como se alguém estivesse me observando pela janela, mas não era com nenhuma intenção ruim. Era só desespero, como se aquelas almas estivessem sem rumo e encontrassem em mim uma forma de se orientar. Foi nessa fase que eu comecei a perceber um padrão. As presenças vinham mais fortes quando alguém da vizinhança tinha morrido recentemente. Não precisava ser alguém que eu conhecia, bastava ter acontecido um falecimento e logo nos primeiros dias surgia aquela inquietação. Eu não via isso como uma escolha. Era como se elas me encontrassem por instinto, como passarinhos que sabem por onde voar sem nunca ter aprendido. Aos 15 anos, eu passei por uma fase mais difícil. Eu tinha crises de ansiedade sem entender de onde elas vinham. Eu ficava com falta de ar, eu tremia, eu sentia uma angústia enorme que não combinava com a vida tranquila que eu levava. Só mais tarde eu percebi que muitas dessas crises não eram minhas. Eram como se eu absorvesse o desespero de quem tentava se comunicar comigo. Era confuso porque ao mesmo tempo em que eu queria ajudar, eu não sabia como. Eu também não podia contar para ninguém. Não naquela época, quando tudo que fosse incomum era taxado de coisa ruim ou imaginação. Conforme eu fui crescendo, eu aprendi a criar um tipo de barreira mental. Não era algo que alguém me ensinou, foi instintivo. Eu percebia que se eu me concentrasse na minha própria respiração e eu tentasse manter a mente tranquila, eu conseguia diminuir a intensidade das presenças por alguns instantes. Não era um controle total, mas era o suficiente para eu conseguir levar a minha vida sem parecer alguém perdida no seu próprio mundo. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a ajudar minha mãe numa feira local. Nós vendíamos legumes e doces que ela preparava. E foi ali que eu conheci o homem que viria a ser o meu marido. Ele era um pouco mais velho que eu. Ele tinha fala mansa e um olhar muito sincero. Ele não era de muitas palavras, mas ele tinha uma calma que me fazia muito bem. Pela primeira vez, eu senti que alguém conseguia me trazer de volta ao chão quando eu começava a me perder nos meus próprios pensamentos. Eu nunca contei para ele, no início, sobre esse meu dom. Eu tinha medo de assustá-lo, mas com o tempo, eu percebi que ele percebia algo diferente em mim. Não por causa das coisas que eu falava, mas pelo jeito como eu parecia saber quando alguém da vizinhança estava passando por uma dor que ia além do mundo físico. Eu reparava, mas eu não julgava. E isso me deu uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Nós nos casamos quando eu tinha 24 anos. A vida de casada trouxe uma rotina mais firme. Acordar cedo, cuidar da casa, ajudar o meu marido no trabalho dele e mais tarde cuidar dos nossos filhos. Essa foi uma fase bonita da minha vida.
Mas mesmo nessa calmaria, nunca deixou de existir o outro lado, aquele que me acompanhava desde a infância. Algumas vezes eu acordava no meio da noite sentindo uma presença parada no quarto. Não era algo pesado, mas cheio de necessidade. Parecia que aquela alma estava tentando falar sem saber como. Eu ficava sentada na beira da cama, respirando fundo e tentando entender o que ela esperava de mim. O meu marido acordava e me perguntava se estava tudo bem. Eu dizia que sim, que era só o calor ou então alguma preocupação. Ele acreditava, talvez por confiar demais em mim. Ele nunca me pressionava. Eu percebi que os espíritos vinham principalmente quando estavam presos em algum sofrimento, como se eles não conseguissem seguir adiante. Muitos pareciam não aceitar a própria morte. Outros estavam preocupados com familiares que tinham deixado para trás. E alguns simplesmente estavam confusos, como quem acorda no meio de um lugar desconhecido. Com o tempo, eu fui entendendo que a minha função não era resolver a vida deles, mas transmitir a eles um tipo de clareza. Eu não sei explicar ao certo. Era como se bastasse que eu reconhecesse a presença deles ali para que eles se acalmassem. Luciano, a maternidade também me trouxe muitos questionamentos. Quando meus filhos nasceram, eu olhava para eles e eu pensava em como algo tão pequeno podia existir. Como um corpo tão frágil podia vir ao mundo carregando uma alma inteira dentro dele. E isso me fazia refletir ainda mais sobre Deus. Eu já não perguntava mais de onde ele veio, como quando eu era criança. Agora eu me perguntava se Deus era exatamente aquilo que eu sentia quando eu conseguia trazer paz para uma alma perdida. Era uma sensação que não vinha de mim. Ela vinha de algo maior, como se eu fosse apenas um canal. Eu comecei a pensar que talvez Deus não fosse um ser separado de nós, sentado em algum lugar distante. Talvez ele fosse uma presença que se espalha por tudo, que se manifesta de formas diferentes, conforme cada pessoa consegue percebê-lo. Essa ideia me ajudou a entender a minha missão. Mas ela não veio de uma vez só. Ela veio aos poucos, como quem junta peças de um quebra-cabeças. Eu comecei a entender que não era coincidência os espíritos me procurarem. Eu percebi que a minha presença trazia a eles uma espécie de luz, não física, mas emocional. Era como se, ao se aproximarem de mim, eles recuperassem alguma coisa que eles tinham perdido. Talvez fosse apenas a chance de eles serem reconhecidos, ou talvez fosse algo maior. Eu nunca tentei expor isso para o mundo. Isso era uma coisa muito íntima. Eu ajudava em silêncio. Às vezes era só uma oração, às vezes era sentar sozinha num canto da casa e mentalizar que aquela alma tinha permissão para seguir adiante. Não era magia, não era ritual, era só a minha intenção. Uma intenção que vinha do fundo do meu coração. Com o passar dos anos, eu percebi que os espíritos se tornaram menos intensos. Eu não sei se era porque eu tinha aprendido a lidar com eles ou porque eles percebiam que eu já tinha entendido o meu papel. Mas eu também notei que as presenças que vinham eram mais suaves, mais maduras, como se tivessem passado por alguma transformação. A vida em família seguiu seu curso. Eu vi meus filhos crescerem, eu vi meus filhos se casarem e terem os seus próprios caminhos. Eu envelheci ao lado do meu marido, com quem eu compartilhei quase 50 anos de vida. Ele sempre foi meu porto seguro. Ele era o único com quem eu não precisava fingir que estava tudo normal. Ele não sabia exatamente o que acontecia comigo, mas ele entendia quando eu ficava inquieta ou quando eu precisava de alguns minutos sozinha. Ele respeitava minha sensibilidade, mesmo sem entender de onde ela vinha. A velhice chegou sem aviso, como sempre acontece. E com ela veio a perda do meu companheiro. Foi um período muito duro. Ele ficou doente por um tempo, mas sempre manteve aquele olhar tranquilo que me acompanhou desde o começo. Quando ele se foi,
Eu senti uma dor que eu já sabia que não era só física. Era a dor de uma ruptura. Algumas dores só o tempo acalma, e essa foi uma delas. Mas uma coisa aconteceu comigo depois da morte dele. Não da forma como vocês podem imaginar, como aparições ou visões. Não. Era algo diferente. Meus amigos, eu comecei a sentir a presença dele de uma maneira que eu não tinha sentido com outras pessoas que tinham partido. Não era constante, mas aparecia nos momentos certos, como quando eu estava triste demais ou quando eu me sentia sozinha. Era um tipo de calor que surgia do nada, um alívio, uma segurança que não se explica. A primeira vez que eu senti isso, eu percebi que não era imaginação. Era exatamente a mesma sensação que eu tinha tido a vida inteira quando uma presença espiritual se aproximava, mas com uma diferença enorme. Aquilo era amor. Não era desespero, não era confusão, não era pedido de ajuda. Era amor puro, como se o meu marido tivesse encontrado um jeito próprio de continuar ao meu lado, mesmo já tendo partido. Hoje, com 74 anos, eu digo que eu entendi Deus da única forma que me parece fazer sentido. Deus é aquilo que liga uma alma à outra. É aquilo que permite que alguém que já se foi continue sendo presença. É aquilo que dá luz ao que está perdido. É aquilo que me acompanhou durante toda a vida, mesmo quando eu não entendia. É aquilo que vai continuar comigo quando chegar a minha hora de partir. A minha missão sempre foi essa: ajudar quem ainda não encontrou o seu caminho. Não porque eu fosse especial, mas porque eu conseguia vê-lo. E, vendo, eu não podia ignorar. Agora, no fim da vida, eu percebo que o que mais importou nunca foram as aparições em si, mas o que elas ensinaram sobre o mundo, sobre o amor e sobre a continuidade da existência. Eu sigo aqui vivendo meus dias com calma. Às vezes eu sinto um toque leve de alguém ao meu lado, principalmente quando eu fico parada na varanda ao entardecer. É como se o meu marido estivesse ali, apoiado no corrimão, olhando o céu junto comigo. Essa presença não me assusta. Ela me conforta. Ela me lembra que a morte não é o fim, que existe um caminho além e que todos nós, vivos ou não, estamos conectados por algo maior. E se tem algo que a vida inteira me mostrou, é que essa luz, essa força, esse amor é o que as pessoas chamam de Deus. Muito obrigado a todos que ouviram a minha história. Um grande abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assina Margarida Lopes, de Pirapora, em Minas Gerais. Pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Eu espero sinceramente que todos tenham gostado. E se gostaram, já sabem, deixe seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Lembrando que se você quiser ver o seu nome aparecendo aqui do lado, considere se tornar membro do canal por apenas R$ 7,99 ao mês. Isso é um valor para lá de simbólico, mas que nos ajuda e muito a continuar produzindo conteúdo. O link para você se tornar membro está na descrição do vídeo. É só você clicar lá e seguir as instruções. Então, meus amigos, continue por aqui, maratone o nosso conteúdo e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que nós temos um encontro marcado aqui mesmo amanhã, às 8 da noite. Muito obrigado a todos pela presença, uma vida longa e próspera a todo mundo e até uma próxima história.